demagógico desnecessário. É importante, sim, responder às necessidades urgentes, mas eu creio que ele, sendo quem que é, ele pode fazer muito melhor do que isto, mas assim mesmo dar a resposta e lançar o sinal de que está sensibilizado em relação ao sofrimento que os municípios passam. Um populismo que poderia ter se traduzido, por exemplo, num homicídio. Eu, quando vi aquele volumoso vereador a debater-se ali junto à ponte, por alguns momentos apanhei um susto. Sim, ele estava desesperado e depois o mais, desculpe, mas foi um pouco caricato, e depois ele surge ainda úmido e explica como é que as coisas vão ser, etc. Mas quer dizer, eu acho que é uma cena que nós podemos passar muito bem sem ela, e eu digo isso em relação a alguém que é meu amigo, portanto, o Presidente do Conselho Municipal de Quelimane é meu amigo, mas acho que desta vez ele teve um ato desnecessariamente demagógico. Muito bem, esta sessão de Manuel de Araújo, já marcada então este ponto de José Jaime. Fernando Lima escolheu um assunto que tem a ver com a forma como são exonerados os titulares dos cargos públicos. Fernando. Boa noite a todos os telespectadores e bom ano para 2016. Eu escolhi este tema porque é recorrente a forma lacónica como os servidores do Estado, como elementos que pertencem ou estão a desempenhar funções de relevo em empresas participadas pelo Estado são exonerados. Recentemente foi exonerado o vice-governador do Banco de Moçambique, o PCA da Maputo Sul e o administrador delegado, com todo o seu elenco do seu Conselho de Administração, da LAM, a empresa de bandeira de Moçambique. Isto faz-me lembrar, e de algum modo eu diria que é uma herança do passado, do Partido Único, do marxismo-leninismo, e faz-me lembrar o Partido Comunista da União Soviética, que cada vez que exonerava ou demitia um dirigente, fazia um lacónico comunicado a dizer que a pessoa tinha sido libertada das suas funções. Prática essa também seguida pelo Partido Comunista da China. Eu acho que, em nome da transparência e não tendo que o Governo, que a Presidência ou que os órgãos que superintendem as participadas do Estado tenham que fazer um CV, fazerem um elogio laudatório do exonerado, era importante darem-se outros elementos que motivaram esta exoneração. Muitas vezes essas exonerações decorrem porque terminaram os mandatos desses mesmos titulares desses cargos e, portanto, não há nenhuma suspeição, não há nenhuma conspiração por detrás desta cessação de funções. Claro que cabe aos jornalistas investigar das razões que estão por detrás da saída do Dr. Paulo Fumane da Maputo Sul, ou do Dr. Ayuba da LAM, ou mesmo do vice-governador do Banco de Moçambique. Aliás, todas as instituições estiveram sobre fogo crítico nos últimos meses, no último ano. Umas são mais endémicas, outras nem tanto, mas é assim. Estas pessoas, muitas delas têm CVs impecáveis, folhas de serviço relevantes e, pelo facto de ser lacónico na sua substituição ou na sua cessação de funções, levantam-se toda uma série de suspeições que muitas vezes não têm absolutamente nada a ver com o desempenho do cargo. Portanto, eu acho que deveria haver uma pequena reflexão da forma como se fazem estas exonerações e haver um briefing on the record, off the record, mas para que a comunicação social pudesse, de algum modo,
sem ser por moto próprio, informar melhor e para, em última análise, o respeito das pessoas visadas, das suas famílias, das suas instituições e de toda uma série de pessoas que estão ligadas a esta pessoa em particular. Muito bem, vamos olhar então para os temas que elegemos. Vamos começar por olhar para o recrudescimento da tensão político-militar no país. Esta semana, mais exatamente a partir de quinta-feira, houve 4 ataques na Estrada Nacional número 1, no troço de Muxungue, portanto, Sávio e Chope, conforme as notícias então que foram saindo ao longo dos últimos dias. Esses ataques, portanto, terão alegadamente sido protagonizados pela RENAMO, quanto mais não seja pelo facto de, no dia 8 de fevereiro, o chefe da mobilização provincial da RENAMO, em Sofala, Horácio Calavera, ter anunciado então em conferência de imprensa a pretensão do seu partido adotar, digamos, de montar aquilo que na altura chamou postos de controle ao longo da Estrada Nacional número 1, portanto é inevitável esta relação de causa e efeito. Vou começar pelo José Jaime. Para todos os efeitos, estou só a tentar estabelecer uma relação de causa e efeito, não significa necessariamente que seja isso. Mas nos próximos dias já perceber bem quem é, num país onde há supostamente terceiras forças, portanto, todos os factos não podemos linearmente dizer quem foi este, mas o modus operandi mais ou menos recente nos leva a sugerir que tenha sido a RENAMO. Mas queria ver como é que interpreta este novo escalado, esta nova escalada de violência, tendo como alvo civis. Essa escalada era um processo natural, pelo que nós temos vindo a ver nesses últimos meses. Seria surpreendente que a coisa não chegasse a este ponto, tendo em conta que não me parece ter havido alguma posição de qualquer das partes de redefinir a forma como está a ver esta crise e muito menos também sob o ponto de vista de como é que esta negociação está a ser feita. Agora, para mim, o mais crítico em relação a isto, e acho que tem alguma relação à forma como esta crise vai se mantendo e vamos vendo essa escalada, é que nós estamos a ter uma narrativa em relação a isto tudo muito estranha. Ou seja, nós temos fatos, por um lado, que são reportados pelos mídias, supostamente que vêm de pessoas que vivem esses fatos. Eu falo a questão dos refugiados, eu falo a questão de uma suposta violência que estava a ser feita pelas forças de defesa e segurança em relação a civis e, ao mesmo tempo, nós temos uma narrativa do Estado que nega que isto não existe, mas, ao mesmo tempo, nas entrelinhas vamos vendo que existem algumas contradições. Por exemplo, em relação à questão dos refugiados, as pessoas alegam que elas estão a ser vítimas de serviço das Forças Armadas de Defesa e Segurança, portanto, do Estado. Mas, ao mesmo tempo, o Estado diz que não. Mas temos entrevistas como aquela que saiu há cerca de 2 semanas no jornal Domingo, de alguém que diz, olha, é estranho que entre refugiados tenhamos apenas mulheres e crianças. Então, isto mostra que essas pessoas são das famílias de pessoas da RENAMO. Quer dizer, então, o Estado nega que estaria eventualmente a infligir alguma violência a essas pessoas, mas temos alguém que tem uma narrativa que é como se estivesse a corroborar isto. E, ao mesmo tempo, temos o chefe de Estado a fazer uma análise muito abstrata sobre quem são essas pessoas que estão a fugir para o
Malawi, dizendo que não, existe um movimento transfronteiriço, etc. Quer dizer, uma abstração total. Então, eu acho que esta questão efeitos, há alguma situação de instabilidade. Há uma situação de instabilidade, mas acima de tudo, há uma narrativa, há um posicionamento tão abstrato em que você tem uma realidade de um lado e os atores que supostamente são os responsáveis por ela, têm uma história diferente do que as pessoas vivem. Eu acho que a consequência prática disto é o quê? É que enquanto os discursos dos políticos não tiverem uma correspondência com o que as pessoas estão a dizer, que estão a viver na pele, vai ser muito complicado mobilizar as pessoas para uma solução para a gente sair desta crise. Por quê? Porque parece-me que ainda não se está a reconhecer que temos um problema político, militar e que está a afetar diretamente os civis. Okay? Indo já ao seu ponto. É que os civis, no meio disto tudo, têm uma narrativa diferente desta crise em relação aos políticos. Então, é como se essas duas partes estivessem a viver em realidades completamente diferentes. Então, e eu acho que isso é extremamente crítico, sob o ponto de vista de reconhecimento do problema e de encontrar soluções que, de fato, vão resolver os problemas de quem sofre isto na pele, que são os civis. Então, acho que há uma dificuldade ou uma relutância de ambas as partes de tentarem se colocar na pele de quem sofre os efeitos desta crise e, com base nisso, encontrarem uma solução efetiva. Fernando Lima, como é que olha para isto? Depois deste episódio dos refugiados no Malau, temos agora ataques já confirmados a 4 viaturas. O que é que isto quer dizer? Bem, que é o ambiente político em Moçambique. Pego desde já nas palavras do Jesse Jaime, a quem saúdo neste novo ano de 2016. É assim, felizmente há liberdade de imprensa em Moçambique e, portanto, uma intervenção menos precisa do próprio Presidente da República a este tema foi claramente corrigida pelos órgãos de informação que fizeram questão em se deslocar a esses mesmos campos de refugiados e constatar in loco o que é que se está a passar. Presumo que vai ser esta a constatação do Ministro Baloi, que está no, já foi despachado que está no Malawi. Assinalei a intervenção da Vice-Ministra Ana Comuan em referir, quanto a mim corretamente, a usar a palavra refugiados para os moçambicanos que se encontram no Malawi, e certamente que o Presidente Nyusi, depois de ler os jornais que teve a oportunidade de ler, eventualmente tem outra percepção sobre este fenómeno. Ainda voltando atrás, e penso que isto é muito interessante, esta semana o jornal Diário de Moçambique, que é um jornal próximo do governo, reportava um incidente armado na zona de Nkondesi, em Moatize, em que elementos das Forças Armadas, tentando fazer passar-se por elementos da Renamo, atacaram um caminhão. Ora, isto é recorrente, este tipo de acusações, de parte a parte, diria, mas este incidente traz com muitos pormenores, inclusive estes militares estão detidos, evidência sobre a forma como um determinado ataque aconteceu, tentando incriminar a autonomia desse ataque
à outra parte. Isto para dizer que, não obstante não se saber ainda da autoria dos ataques na zona de Muxungue, eu não teria muitas dúvidas pela forma como foram feitos, que serão eventualmente ataques da Renamo e que correspondem a um escalar de violência verbal e também de violência no terreno, porque é preciso também dizer que depois da espetacularidade dos 2 atentados contra Dhlakama, do cerco da Casa na Beira, do atentado contra o secretário-geral Manuel Bissopo, há como que uma guerra suja que decorre em várias províncias de Moçambique e que não tem a atenção dos média e que inclusivamente acontece na calada da noite, nomeadamente o assassinato de membros da Frelimo, o assassinato de membros da Renamo, numa campanha claramente para intimidar pessoas que dão a cara pelo partido que apoia o governo e pelo maior partido da oposição. E isto também se enquadra neste clima que o José Jaime dizia aqui, de não haver uma alteração de fundo em relação ao diálogo e ao entendimento. Por outro lado, tínhamos dois elementos muito importantes e que marcavam ou que estão a marcar o início da agenda política para 2016. Por um lado, a reunião do Comitê Central do Partido Frelimo, a ameaça de Afonso Dhlakama, que em março vai governar. Ora, se a reunião do Comitê Central aparentemente não trouxe nada de novo em relação à questão do diálogo e em relação ao entendimento com a Renamo, Afonso Dhlakama ainda tem uma batata quente para se desenvencilhar, ou seja, que se em março vai haver ou não governação nas seis províncias. Eu diria que isto é muito longínqua, essa possibilidade em termos Estes ataques farão parte de uma estratégia, justamente, já que março está aí, absolutamente. Março está aí larga, como se costuma dizer. Março está à porta. Estes ataques são claramente uma pressão sobre as forças governamentais, sobre o próprio governo, para dar resposta a esta exigência de caráter político e, se eventualmente o governo partir para uma solução de entendimento, este é como que um lavar de cara do presidente Dhlakama para o seu cenário de março, porque à partida, para o comum dos cidadãos, fica muito difícil acreditar que, como um golpe de mágica, teremos uma nova governação em metade do país. Falando aqui que tenho poucas dúvidas de que esses ataques têm sido protagonizados pela Renamo, olhando para o modus operandi, olhando para o conjunto de elementos à volta disto, em junho de 2013, o general Jerónimo Malagueta veio a público a anunciar que a Renamo ia protagonizar uma série de ataques, cortando a Estrada Nacional número 1, e a seguir aconteceu de facto isso. Agora foi este chefe de mobilização presidencial da Renamo, Horácio Calavera, a dizer o mesmo. Portanto, no dia 9 e na quinta-feira houve os primeiros, ou seja, os últimos ataques na Estrada Nacional número 1. Portanto, são elementos que indiciam de facto que e aquela zona, a grande influência que a Renamo tem naquela zona, nos leva a isto. Há algo em comum em tudo isto: os alvos são os civis. Esta estratégia de atingir civis para pressionar o governo, como é que olha para ela, para um partido que convive connosco no dia a dia aqui? Bem, é maquiavélico considerar este cenário à partida, que são os civis que são a carne de canhão para se atingirem objetivos políticos. Num passado recente, o governo e o próprio Partido Frelimo pensavam que este tipo de estratégia, este tipo de táticas
no fim do dia, reverteria a favor do governo e reverteria para simpatias para o governo, no sentido de que seria uma reedição dos bandidos armados que faziam ataques nas estradas. Ora, isto não aconteceu. Antes, pelo contrário, a opinião pública virou-se contra o governo, virou-se especialmente contra o presidente Guebuza, a quem acusaram de intransigente, e temos a situação que não me parece sequer controversa de Dhlakama sair das matas, não ter tempo sequer para fazer campanha eleitoral e ter os resultados eleitorais que teve em 2014. Portanto, a lógica... Uma normalidade num contexto absolutamente, político... A lógica da Renamo, ao fazer o ANC, chamava-lhe no tempo da luta propaganda armada, ou seja, fazendo ataques de baixa intensidade, procurando alvos, intimidação sobretudo, não causando mortes, danificando a propriedade sem que isso corresponda a uma destruição total, digamos, fazer lembrar que há uma situação que não está resolvida e, por outro lado, exercer pressão sobre o governo e esperar que a opinião pública exatamente faça também pressão sobre o governo e, em especial, sobre o presidente Nyusi, para que se chegue a um entendimento com a Renamo. Sejam, queria ouvir também o seu comentário relativamente a esta estratégia da Renamo. Para já, nestes primeiros ataques, não há vítimas mortais, reportam-se feridos ligeiros, sobretudo danos patrimoniais. Será intencional esta ideia de não matar, ferir, provocar danos materiais, sabendo-se do valor estratégico que tem a Estrada Nacional número 1 para ligar o país, uma vez que a única outra alternativa que existe seria a via aérea, que é incomportável, obviamente, para a maior parte das pessoas. Esta estratégia de criar pânico, quando a Estrada Nacional número 1 não está a funcionar, o país entra em pânico, já resultou em 2013, tem condições de resultado agora? Antes de mais nada, queria retribuir as saudações de Fernando e agradecer. É assim, nós estamos numa situação quer dizer, esta nossa realidade é paradoxal e surreal. Por quê? Porque tu tens uma situação em que um partido vai a público, anuncia que vai tomar uma decisão ilegal, como usar forças, portanto, no caso, vamos dizer, forças militares para... Força militar, nesse caso. Sim. Sim, bem. Contra os próprios cidadãos. Para bloquear, quer dizer, partes e, portanto, cercear o direito de ir e vir. E falo num evento formal. E o Estado não faz nada. Mas não porque o Estado possa ou não possa. Quer dizer, a questão é que não é simples. Também dizemos que não, o Estado tem que agir, não é bem assim. A nossa realidade, neste sentido, é uma realidade extremamente complexa. Nós sabemos disto, ok? Então, o que é que tu tens para compensar este aparente surrealismo em que tu tens forças que cometem ilegalidades de forma sistemática? Tu tens uma guerra nos bastidores extremamente intensa, que compensa isto tudo. Que é o quê? É aquilo que nós todos falamos aqui, que o Lima disse. Você tem execuções de indivíduos à calada da noite, você tem intimidações, quer dizer, você tem todo um conjunto de coisas que nunca vão ser oficiais, justamente para compensar esta aparente convivência, este excesso de liberdade, este excesso de suposta tolerância que existe. Então, é isto que nos leva a essas situações. É que tanto o governo como a Renamo
nos próximos tempos, nós temos que estar à espera que haja muitas situações dessas em que acontecem alguma espécie de violência, mas violência essa que não vai ser assumida por ninguém. Vai ficar sempre naquela ambiguidade de que não se sabe muito bem quem foi, quem não foi, etc. Então, justamente por causa disto, é que nós não estamos a conseguir assumir a essência do nosso conflito, dos nossos problemas. Ou seja, nós temos que assumir que este país tem uma força política armada e que é parte do processo de construção da pacificação deste país. Ponto final. Agora, a questão é como é que nós vamos gerir isto dentro da nossa perspectiva de paz. Agora, negar que existe, assume que existe e depois, quer dizer, permite que uma força de forma oficial anuncie que vai levar a cabo ações violentas contra o Estado e depois agir, isto, para mim, é o elemento mais crítico sob o ponto de vista da escalada do nosso conflito. É porque do ponto de vista da credibilidade do Estado assume que sim, aceita que se fale isto, exatamente, mas só que depois age por outro lado. Do ponto de vista da credibilidade do Estado, que é exatamente isto que muita gente se deve interrogar. Há uma situação histórica que Arnam tem armas, toda a gente já sabe e tudo, mas há um Estado institucionalizado. Como deve agir este Estado? Já fez em 2013, prendendo Jerónimo Malagueta, mais tarde prendendo António Michanga. Essas situações são recorrentes. Como é que deve agir este Estado? Não, quer dizer, uma situação desta forma? É fácil dizer que o Estado deve aplicar a lei, etc. Isso não é fácil. Pode-se dizer isso, mas sejamos realistas. É porque se o Estado fizer isso, prender todas as pessoas... Aliás, o Estado tentou isto antes. O Estado tentou levar a cabo um processo de desarmamento compulsivo que, aliás, está dentro das suas próprias competências. É legítimo que o faça, pelo menos no sentido formal, no sentido legal. Agora, nós estamos aqui a lidar com um processo político. Por mais que isso irrite as pessoas, o problema é que a solução pode não ser esta. Ou seja, se o Estado quiser usar supostamente a força que ele tem, força essa que há que se pôr em causa, porque se o Estado tivesse força suficiente a esta altura, teria conseguido neutralizar todas as forças armadas que existem neste país fora do seu âmbito. Mas a realidade é que o Estado não consegue isto ainda. Então, é por isto que é importante que nós pensemos que isto precisa de uma solução política. Essa solução tem que ser criativa. Poderíamos dizer que não, o Estado usa a lei, mas sabemos muito bem que isto não vai levar à paz. Muito bem, vamos observar o nosso intervalo, voltamos daqui a pouco para continuarmos a olhar para este assunto, já na sua perspectiva política, digamos assim, dos intervenientes políticos, nomeadamente nos passos que estavam a ser dados, que é suposto dar no sentido de resolver este assunto. Voltamos já, não sai daí. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Muito bem, já estamos na segunda parte deste ponto de vista. Eu convidava então para olharmos outra dimensão. Até agora o Presidente tinha-se dito que está disponível para dialogar com o líder da Renam. Nos seus últimos pronunciamentos disse que havia dificuldade de definir o interlocutor dentro da Renam, uma vez que o líder da Renam está em parte incerta, que portanto não havia uma hierarquia clara dentro da Renam para saber com quem se fala e se há credibilidade com quem se fala. Esta semana o Presidente esteve numa reunião política no Partido Frelimo e disse que, e passo a citar, não podemos continuar a tolerar coisas que fazem mal ao próprio povo. A tolerância sobre a circulação de armas excedeu o limite
e já está a transbordar a paciência dos cidadãos. Fim de citação. Fernando, como é que interpreta estes posicionamentos do Presidente Yusi? Bem, claramente para mim trata-se da estratégia do cajado e da cenoura, talvez mais cajado e menos cenoura. Para além dessa citação, há também uma alegoria do leão fora da reserva e, portanto, quando os leões saem fora das reservas e começam a matar pessoas, temos que eliminar os leões. Então, acho que os moçambicanos percebem muito bem este tipo de metáforas e do que é que estamos aqui a falar. Mas a realidade ou o cenário é um bocadinho mais complexo, não obstante, também estas declarações devem ter o seu enquadramento apropriado. O Mário Raffaelli, o mediador italiano dos Acordos de Roma, disse há meses que havia um grande nível de desconfiança e esse grande nível de desconfiança acontece por parte da Renamo. Esta semana também acompanhamos a presença aqui em Moçambique de um ministro britânico que disse exatamente a mesma coisa. E quando se fala de desconfiança, não é tanto a desconfiança por parte do Presidente Nyusi, é a desconfiança em relação a Afonso Dhlakama. Ou seja, os atentados, mas sobretudo o cerco à Casa da Beira, deixaram marcas e sequelas muito profundas. Nós aqui tínhamos claramente antecipada essa situação, ainda também um parênteses em relação a estas situações, ao contrário daquilo que o Presidente Nyusi disse, como podemos constatar, o ministro britânico não teve qualquer dificuldade em falar com o presidente da Renamo, como 2 ou 3 editores, cada vez que querem uma entrevista com o presidente da Renamo, também o conseguem. Portanto, eu percebo o que é que o presidente Nyusi está a dizer quando diz que não conhece a hierarquia, que é difícil. Às vezes os interlocutores nem sempre transmitem a imagem mais apropriada ou as mensagens mais apropriadas. Há, eventualmente, também nos bastidores, às vezes, alguma guerra de protagonismo, mas não nos iludamos. Só há um líder na Renamo e o presidente Nyusi sabe muito bem como contactar esse nível. Agora, a questão de fundo, ou a questão de fundo até agora, não é muito complexa. Não haverá mais nenhum encontro para a fotografia, para as câmaras de televisão, ou seja, à partida e antes que haja um encontro Nyusi-Dhlakama, antes que haja um encontro ao mais alto nível entre o Governo e a Renamo, tem que haver coisas concretas, propostas concretas em cima da mesa. E essas propostas, quanto a mim, e neste entretanto, essas propostas têm que vir do Governo. Não me parece que Dhlakama vai baixar a sua guarda, vai sair de onde está, vai dar a cara, se nada neste sentido acontecer até lá. Sr. como é que interpreta estas palavras do Presidente, esta paciência que está a transbordar relativamente aos homens com armas? O que é que quer dizer? Uma ação enérgica que vem aí? O diálogo acha que o diálogo vai sempre prevalecer nestas situações? O Presidente tem essa dupla função, uma função política mais ampla de encontrar soluções viáveis para esta crise, sustentáveis, mas, ao mesmo tempo, ele representa o Estado. E o Estado, se nós formos a olhar numa visão restrita, do ponto de vista legal, o Estado está a ser afrontado. É um fato. Então, também e isto é preciso termos em conta, também o Estado não pode ficar apenas a dizer, ok, está bom, a Renamo, não pode. O Estado, há momentos em que, de fato, o Estado tem que engrossar a voz, tem que mostrar
a sua presença e dar um sinal de que, olha, o Estado tem a responsabilidade do ponto de vista de proteção da vida das pessoas. Porque, por mais que a RENAMO ou alguns possam achar que as suas reivindicações são legítimas e os seus métodos aceitáveis, é preciso termos em conta uma coisa: o resultado líquido disto é o quê? É a violência. Violência é essa que afeta pessoas e põe em causa o Estado, põe em causa, seja, deste país. Então o Estado é evidente, tem que estar ali para pôr esta ordem. Mas, ao mesmo tempo, o chefe de Estado tem que encontrar a solução para esta crise. E fica claro que a solução não pode vir apenas pela força. Força é esta que o Estado, às vezes, dá sinais de que não a tem, pelo menos em quantidade ou efetividade suficiente, para que ele possa para que possa garantir a ordem. Então, por causa disso é que você vai ter sempre o chefe de Estado a tentar fazer um jogo de equilíbrio do ponto de vista discursivo, não é? Sim. Há um momento em que parece estar claramente a falar para dentro, nomeadamente para as Forças Armadas, que nesta altura imagino a forma como estarão a reagir a tudo isto, sentindo que o Estado está a enfraquecer perante a RENAMO e que, portanto, será necessária uma ação mais enérgica. E haverá outro momento que estará a falar para os cidadãos, transmitindo-lhes a mensagem de que... E há momentos que ele fala para a sua militância, por exemplo, que é a sua base de apoio dentro do Partido Frelimo. Às vezes fala para a sua facção Savimbi, quando usa este discurso mais musculado, mas que é necessário. É necessário exatamente pelas razões que o José Jaime invocou. Há um Estado, o Estado tem responsabilidade em termos de manutenção de lei e ordem e o chefe de Estado, o comandante em chefe das Forças Armadas, não tem outra alternativa senão dizer: cumpram-se as funções que estão cometidas ao Estado, nomeadamente em relação às suas forças garantes da soberania, às suas forças garantes da lei e ordem. Mas, dito isto, significa que também, às vezes, o Presidente tem que tomar aquelas posições, como nós assistimos nos últimos meses, em dizer para se observar uma certa contenção na recolha compulsiva das armas à RENAMO. Portanto, é a mesma personalidade, é o mesmo Presidente. Fernando, vamos avançar para o segundo ponto. Terminou na última semana a sessão extraordinária do Comitê Central. Havia muita expectativa relativamente esta sessão extraordinária do Comitê Central. Saldou-se na composição de um novo secretariado, uma espécie de governo do Partido Frelimo, com um novo secretariado, mantendo o secretário-geral, introduzindo 5 novas peças dentro do secretariado. O que é que significaram estas mudanças? Era isto que se pensava, correspondeu à expectativa? Não, em relação à expectativa, de modo algum, mas é assim, muitas vezes a opinião pública confunde os seus desejos com a própria realidade. Portanto, aquilo que aconteceu foram, sobretudo, mudanças de caráter interno e de caráter organizativo no Partido Frelimo. Portanto, houve efeitos e houve mudanças, sobretudo, para dentro do Partido Frelimo, não tanto para fora e para a sociedade no seu geral. Dito isto, isto não significa que não havia uma expectativa que houvesse outro tipo de resoluções e outro tipo de medidas que tivessem exatamente este impacto para fora e para a sociedade no seu todo. Vamos à questão dos órgãos. Ora, o secretariado do Comitê Central é, sobretudo, um órgão ou uma série de órgãos dentro do próprio partido que fazem trabalho partidário. Ora, aquilo que a sociedade tem expectativa é que um órgão que é do partido, mas cujas resoluções, cujas decisões têm um impacto direto em todo o país e em toda a sociedade moçambicana. Eu estou a falar da Comissão Política. A Comissão Política
política reúne-se regularmente, habitualmente de 15 em 15 dias, e a partir desta comissão política saem orientações, saem resoluções que têm a ver com as tomadas de posição do Presidente da República e do próprio Conselho de Ministros. Ora, a expectativa da opinião pública, da sociedade, é que se operassem mudanças na Comissão Política por forma a alterar-se a postura do Presidente da República, a postura do Conselho de Ministros, eventualmente, a partir daí, partir-se inclusivamente para uma pequena remodelação governamental. Portanto, que esta reunião traduzisse a curto e a médio prazo outras alterações em relação ao atual estado de coisas no país. Ou seja, não acha que esta é a revolução silenciosa que o Presidente está a levar a cabo dentro do partido para ter efetivamente o controle do partido? Começando pelo secretariado. O secretariado do Comitê Central faz um trabalho que pode não dar muito nas vistas, mas toda a máquina partidária montada a partir do secretariado do Comitê Central. Se voltarmos àquilo que o Presidente Guebuza fez no partido, se o Presidente Inhosse tem no secretariado os seus homens de mão, como parece ser o caso vertente, olhamos para o perfil, pelo menos dos que entraram, e percebemos que estiveram com ele nesta caminhada desde que ele é candidato. Se a partir deles começam a montar toda a máquina do partido de lege a lege, uma máquina totalmente fiel, os primeiros secretários, que é a próxima grande mudança que vamos esperar nos próximos tempos, os primeiros secretários distritais, os primeiros secretários provinciais, Os primeiros secretários até que já começou. Exato. Portanto, a máquina toda ela, a imagem e semelhança do Presidente Inhosse. O que é que vai suceder no próximo Comitê Central ou no próximo Congresso? É uma comissão política, obviamente, que naturalmente ela vai ser feita a imagem do chefe. Não acha que é esta a estratégia que está... É essa a estratégia que, tanto quanto eu sei, tem sido advogada pelo Presidente Inhosse, é essa a estratégia que os seus colaboradores mais próximos têm transpirado para os média e para os comentadores políticos. Agora, resta saber se essa é a melhor estratégia. Por exemplo, a revolução silenciosa em relação ao OJM, portanto, a não decapitação da OJM na reunião do Xaxai, que aparentemente o próprio Presidente Inhosse defendeu para não se fazer a decapitação da organização, traduziu-se na eleição de um elemento que aparentemente não traz nenhuma grande revolução na OJM, mas exatamente em pessoas que correspondem à anterior conjuntura de forças. Portanto, a revolução silenciosa pode também ser um presente envenenado. No momento em que estamos a falar, ainda não temos o cenário total da reunião da OMM, mas a reunião da OMM, que também é um braço do Partido Frelimo, foi preparada com pinças e com outro tipo de preocupações, exatamente para não haver um desfecho ao OJM, ou seja, para se não criar um contracorpo, um contrapoder no partido que, de algum modo, seja uma almofada contra os próprios desejos do Presidente Inhosse. E, finalmente, apesar dos encómios que eu já ouvi em relação ao novo secretariado, eu devo dizer com toda a sinceridade que não estou absolutamente nada impressionado com as novas figuras que foram apresentadas, mas isso o Partido Frelimo é que saberá se essas pessoas são ou não capazes, competentes para levarem a cargo as funções de que foram incumbidas dentro do seu próprio partido. Já queria ouvir a tua opinião relativamente a esta estratégia. Eu é que a chamo, não sei se é propriamente assim, a nossa função. Há uma estratégia e é claro, é correto o que disseste. Na lógica de que seria uma revolução preparada de uma forma paulatina, a ideia de que chegar ali, pegar na máquina escangalhada completamente, podia não ter os efeitos desejados por parte do Presidente, e, portanto, para ter a mão do partido, teria de começar por algum lugar.
sendo que quer a Comissão Política, quer o Secretário-Geral, são eleitos pelo Comitê Central, sendo que o Secretariado tem uma força enorme. Trabalhar esta base para quando chegar ao Congresso, com um Comitê Central completamente, aliás, para o próximo, ainda há uma sessão ordinária este ano do Comitê Central, chegar aí com um Secretariado completamente leal, um Comitê Central leal, seria muito mais fácil fazer uma Comissão Política à imagem, um Secretário-Geral completamente à imagem. Bom, é uma leitura. Olhando para a história da FLIM, dos seus presidentes ao longo desses anos, é que, por mais poderosos que eles tenham sido, é preciso termos em conta que eles não são uma força da natureza que abate tudo à frente e faz com que a sua vontade impere. Ou seja, mesmo os mais poderosos presidentes como Samora Machel, Armando Guebuza, eles estão sujeitos a checks and balances, pesos e contrapesos dentro do próprio partido. Ou seja, por mais que o presidente tivesse uma eventual vontade de ir para além de uma mudança circunstancial no secretariado do Comitê Central, ele sempre vai entender as suas limitações. Aliás, basta olhar para os nomes e percebe-se isso. Vai entender as suas limitações, ou seja, o seu poder de operar mudanças sempre vai ser limitado. E, claramente, o secretariado é a forma mais simples nesta fase, que já iniciou com a eleição dos primeiros secretários provinciais. Ótimo. Agora, há um outro elemento que a mim levanta dúvidas em relação ao que vai acontecer no 11º Congresso. O Congresso ainda é próximo ano? No próximo ano, exatamente. É que nós não podemos assumir que a estratégia do presidente controlar o secretariado, ela em si basta. Porque a FLIMO, nos últimos tempos, mudou radicalmente sob o ponto de vista de interesses de grupos e o poder relativo lá dentro. O presidente Nyusi, a não ser que faça alianças estratégicas e que agreguem poder à sua base de apoio, em 2017 ele vai encontrar contrapoderes muito mais fortes do que, por exemplo, o presidente Guebuza encontrou. Então, qualquer estratégia de mudança que ele pense que vai acontecer depois de mudar a correlação de forças em 2017 e com isso ter implicações na sua capacidade de implementar o seu programa de governo, eu acho que pode não surtir lá muito efeito, porque em 2017 ele vai encontrar uma oposição muito mais forte, muito mais articulada, que conhece muito mais a máquina do que ele, e então pode ser que mesmo controlando o secretariado do Comitê Central, ele não possa ter o efeito que quer. Claro que sempre ganha, sob o ponto de vista de mobilização, sem dúvida, ganha. Mas acho que existem outras forças que atuam, que podem provavelmente fazer com que a sua estratégia não surta efeito. Então, para mim, se o presidente supostamente não está a implementar a sua visão governativa, porque não tem força suficiente dentro do partido FLIM e pensa que vai tê-la daqui a um ano, eu acho que ele pode estar a cometer um erro crasso. Eu acho que ele tem, mas é que começar a tentar implementar a sua visão governativa a partir do próprio Estado e não pensar que vai ter a base de apoio daqui a um ano, quando, eventualmente, o Congresso lhe der uma base de apoio mais sólida. Porque, como eu disse, ele, a essa altura, vai enfrentar forças muito mais poderosas do que presidentes antes dele enfrentaram, com a agravante de que ele não tem tanta experiência no partido como os outros tinham. Esta estratégia, portanto, é preciso lembrar que ainda há uma sessão do Comitê Central este ano. Se assumirmos que esta foi para arrumar ali o nível do Comitê Central, o que é que podemos antever da sessão ordinária? Que normalmente, em ano, vamos lá,
que antecede o ciclo eleitoral, prepara a estratégia do partido para esse ciclo eleitoral? Olha, Jair, eu acho que depende do que eu antes referi. As alianças que o Presidente pode ter para ter alguma base de apoio para operar mudanças, por exemplo, dentro da Comissão Política. Agora, isto vai se tornando cada vez mais difícil. Por quê? Porque, além da existência de forças com uma base sólida lá dentro, as posições vão começando a ficar cada vez mais divergentes em relação à perspectiva de como é que o partido deve ser dirigido. Então, por causa disso é que fazer alianças até a este ponto de o presidente Nunes operar mudanças, por exemplo, na Comissão Política, vai se tornando cada vez mais difícil. Fernando, o que é que pode antever da sessão ordinária, no contexto de toda a expectativa que havia? Acha que há alguma agenda que foi deixada para essa sessão? Não, claramente há uma agenda para essa sessão. Aqueles que, de algum modo, se sentem desconfortáveis com as resoluções que aconteceram nesta sessão, acham que é na próxima que vão acontecer medidas mais de fundo. De qualquer forma, e todos nós habitualmente utilizamos um relógio no pulso, o Presidente também tem um relógio e sabe que esse relógio nunca para e, portanto, tem dois tipos de problemas. Um problema é a sua popularidade e o seu grau de aceitação, independentemente do seu próprio partido e independentemente dos discursos que lança para dentro do próprio partido. E nós sabemos que, não obstante os seus índices de popularidade, me parecem que continuam a ser razoáveis, satisfatórios, há uma grande erosão na sua popularidade. Por outro lado, e aqui também há uma questão que é muito importante, quanto a mim, realçar-se, é que aconteceram na reunião do Comitê Central de 2015, nomeadamente o afastamento do Presidente Guebuza da presidência, não estava previsto na agenda formal, mas o Comitê Central teve força para operar isso. O Comitê Central não é uma entidade abstrata, é feito de militantes, e é feito de militantes com mais poder e menos poder. Significa que esses militantes que eram pela mudança conseguiram fazer esta mudança, mas neste Comitê Central, os membros do Comitê Central que tinham expectativa que conseguiriam alcançar outro tipo de mudanças, aparentemente não tiveram esta capacidade. E uma das coisas que me parecem fundamentais é que, sobretudo aquele círculo mais pequeno à volta de Nyusi, que teve o músculo suficiente para afastar Guebuza da presidência em 2015, não está tão de acordo, por exemplo, neste momento, em relação a outras questões de fundo, nomeadamente em relação ao diálogo com a RENAM, em relação a concessões a fazer a RENAM. Quer-me parecer que Nyusi tem outra visão, eventualmente tem outra visão de muito maior abertura que o seu próprio círculo de colaboradores. Agora, em política, todas as coisas têm o seu timing. Eventualmente, este não foi o timing para se ir mais à frente que o secretariado. E eu espero, e também esses militantes da Frelimo que estão no Comitê Central esperam que na próxima reunião do Comitê Central Ordinário se produzam outras alterações, exatamente para não deixar o presidente do Partido Frelimo chegar ao Congresso completamente desarmado, tipo partida desportiva que vença o melhor. Ora, em política as coisas não são feitas assim. O próprio mote do Partido Frelimo diz que a vitória se prepara e se organiza. Portanto, o presidente não pode chegar lá numa dança de mapico a ver o que é que vai dar o Congresso. Muito bem, então vamos terminar por aqui. Queria agradecer a vossa presença, o nosso tempo já expirou. Olhamos para esses dois grandes assuntos que têm estado a marcar a atualidade, o recrudescimento do conflito político
militar e o Comitê Central do Partido Frelimo, e vamos daqui a pouco já ver os efeitos deste Comitê Central, sobretudo na questão que é essencial para os moçambicanos, que é da resolução do conflito militar, político-militar que está a acontecer no país. Muito bem, agradeço-vos, voltamos a encontrar então no próximo domingo aqui neste mesmo espaço. Boa noite, até lá. Olá, caro telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma edição